E quando nós, sempre que queremos construir um presépio no nosso coração, o que nós fazemos? Nós lembramos mais da história de Lucas do que essa história de Mateus. Mas aqui em Mateus, quem leva mesmo assim uma luz maior, uma evidência maior, é o José. Agora é importante que a gente pense um pouco no José. O José, que ele é chamado no Novo Testamento de o carpinteiro. Assim como Jesus também era um carpinteiro. Hoje eu gostaria de falar para vocês do Natal deste carpinteiro. Isso se identifica, né, com a gente, traz mais perto esse homem de nós. Podia dizer assim, né, o Natal de alguma pessoa grande aí, famosa. A gente não pode falar do Natal do Herodes, o grande. Olha que diferença. Os homens chamavam Herodes de o grande, mas o pai adotivo de Jesus, ele era apenas um carpinteiro. O Herodes não teve um Natal, porque ele nunca creu no nascimento de Jesus. Então, uma pessoa que não crê no nascimento de Jesus, ele não tem Natal. Ele pode fazer muita coisa na casa dele no dia de Natal, mas ele não tem Natal. Agora, aquele carpinteiro lá de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, ele teve um Natal. Demorou um pouco, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Dessa pequena demora, está chegando aqui as minhas páginas, né? Essa pequena demora do carpinteiro de Nazaré descobrir a verdade sobre o Natal. E ele descobriu uma coisa, ele descobriu que no Natal, Deus, ele não quer algo de nós, ele nos quer. Ele não quer algo de você, ele quer você. O carpinteiro descobriu que Deus não queria alguma coisa dele, Deus queria ele. Porque se Deus tem ele, Deus tem tudo mais. Então, vamos pensar aqui em José, tá? Capítulo 2, aí do Evangelho de Mateus, no versículo 18, diz que o nascimento de Jesus foi assim, ó, como é que foi, né? Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, não queria infamá-la e intentou deixá-la secretamente. Eu considero o José como uma pessoa quase que desapercebida do Novo Testamento, e mais do que isso, ele é um homem sem palavras. Ele entra mudo e sai calado de toda a história. Não tem um momento no Novo Testamento, e olha que são muitas palavras, são muitas frases no Novo Testamento, mas não tem um momento que José, ele abre a boca para dizer nada. Você não tem uma frase, você não tem uma palavra de José. De Maria você tem um cântico, de Zacarias você tem um cântico, com Maria e Isabel tem um diálogo. Agora de José, o que José disse? O que José falou? O homem sem palavras. O que a Bíblia diz sobre esse carpinteiro antes dele casar com Maria? Sim, a Bíblia fala algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia fala uma coisa muito boa sobre ele, que ele era descendente de Davi, o que coloca ele como um homem de sangue azul, né? Esse aqui é descendente de Davi, então ele vem de uma linhagem real. Apesar de viver pobremente lá naquela cidadezinha, ele, meus irmãos, ele era um descendente de Davi. Se tivesse continuado a linhagem, os que são descendentes de Davi têm o direito do trono, ele era um candidato a esse trono, quem sabe ele seguraria o cetro. Era um homem justo. A Bíblia está falando aqui no versículo 20 que ele era um homem justo.
E em que sentido? De integridade. É um homem com caráter, meus irmãos, provado e aprovado. Então, ele era diferenciado nesse sentido que a palavra usa, a palavra justo. Diz também que ele era noivo de Maria, e que por ser noivo de Maria, a própria Bíblia nos diz aqui que ela se achou grávida, e ela contou a história para ele, e nós sabemos que pela atitude dele, ele não acreditou na história que ela contou, que um anjo visitou a casa onde ela estava, anunciou que ela estava grávida, que aquela conceição era do Espírito Santo, mas ele não acreditou, e por ser um homem justo, decidiu sair de fininho, deixar ela secretamente, e aí foi divinamente avisado por um anjo num sonho, para que não temesse pegar a Maria e buscar a Maria, ter ela como a sua esposa, porque o menino que Maria esperava. Olha que frase linda que o anjo diz aqui, final do versículo 21, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E diante dessa revelação, ele é colocado num dilema, e é um dilema que todos nós um dia vivemos, e talvez você vai viver hoje, e é possível que se você não viveu, nem está vivendo hoje, um dia você vai viver a escolha de receber ou não a Jesus. Ele foi posto neste dilema: recebo ou não recebo o Salvador do meu povo, o Salvador dos meus pecados? Vê, meus irmãos, ele teve um imprevisto muito grande na vida dele, um imprevisto na vida desse carpinteiro. Quando você pensa no casamento, era diferente do casamento hoje. Aliás, os casamentos hoje estão perdendo muito a graça, mas o casamento judeu, como ele o era de fato, os pais escolhiam, as noivas para os seus filhos, e vice-versa também. Então, o pai da noiva, o pai do noivo, eles se conversavam, a menina lá com 11, 12, 13, 14 anos, o jovenzinho com 17, 18, 19, 20 anos. Então, mais ou menos naquela fase, os pais se combinavam, e aí o casamento passava pela sua primeira etapa, Então, a primeira etapa do casamento judeu era os pais conversarem. Olha, está tratado? Está tratado. Pronto, aquilo era casamento. Não podia ter quebra de palavra, não. Aí teria um período de espera, que nada mais era que o pai daquele rapaz levar ele a se esforçar para aprender uma profissão, e depois que aprende aquela profissão, ele tinha que ter uma casa para poder ir buscar a noiva, e a noiva ali, a mãe e o seu pai preparando ela com enxoval, etc., para que ela fosse uma boa dona de casa, uma boa esposa, estilo Rebeca, estilo Lia. Olha, às vezes faz 2, 3, 5 anos se preparando, até chegar o momento que ele já tinha a casa dele, ela já estava com o seu enxoval pronto. Então ele pegava os seus amigos, os seus familiares, os amigos carregavam ele, às vezes nas costas, e levavam ele até a casa da noiva. E lá na casa da noiva, as amigas da noiva, a família da noiva, carregava ela nas costas e entregava ela para o seu marido. E ele buscava então a sua noiva. É nesse sentido que Jesus Cristo vem nos buscar. E aí a noiva ia embora com ele, porque ele vinha buscar a sua noiva. Estava tudo pronto. Ele era um homem esforçado. Estava tudo pronto. Teve um imprevisto, Tudo pronto, mas aí apareceu o tal do anjo, O anjo foi lá e jogou água na Coca-Cola, no Guaraná, daquela festa do noivo e da noiva, com aquela notícia que Maria estava grávida. Agora, imagine o impacto que teve essa notícia, eu digo impacto negativo, nas duas famílias. Eu lembro os irmãos que Maria, assim que ficou sabendo que estava grávida, ela não pôde mais ficar na casa dela. Ela teve que morar onde?
3 meses morar com a sua prima, com a Isabel. Foi tocada? O que aconteceu? Não sei. Eu sei que depois que José, o carpinteiro, ele entendeu o verdadeiro sentido do Natal, ele foi buscar a noiva dele, a sua esposa. E é bem provável que ele tenha que ter ido lá nas montanhas da Judéia, aonde estava Maria. Então, irmãos, antes que isso acontecesse, o carpinteiro ele foi tomado pela decepção. Agora você imagine, meus irmãos, tudo pronto, e um jovem dedicado, com 22, 23, 24 anos, trabalhando sol a sol, aprendeu uma profissão, carpinteiro. Ele estava fazendo móveis e coisa assim. Eu acredito que ele estava fazendo casa mesmo. É um bom carpinteiro, talentoso carpinteiro, prontinho já para casar. E ela também prontinha para casar. E aí veio, meus irmãos, aquela notícia. Ela chegou nele e disse: eu estou grávida. E ele disse: não é meu. Eu sei que não é seu. Não é mesmo. Foi concebido do Espírito Santo, José. Irmãos, a Bíblia diz que ele não aceitou isso. Ele não recebeu isso. E por não ter recebido, legalmente, judicialmente, ele tinha 3 opções. A primeira opção, radical: vou me divorciar dessa mulher, vou largar essa mulher. Onde já se viu? Eu não sou o pai dessa criança. E lá na praça e na porta da cidade, abrir aquela boca de jacaré e dizer assim: povo de Nazaré, acredite, olha o que aconteceu na minha vida, eu tão dedicado, tão fiel, e essa minha noiva me traiu, olha só, ela está grávida e o filho não é meu. Bem, ela seria apedrejada. Ela seria apedrejada com gosto. As pessoas gostam de jogar pedra. É uma opção, é a primeira, talvez a mais usada no tempo de José. A segunda opção é a cordial. É divorciar-se de fininho, secretamente, sem dar queixa, sem falar mal da moça. Era um direito que ele tinha. E ninguém ia jogar pedra nela. É claro que ela ia passar por por maus bocados, tendo que criar aquela criança sozinha, rejeitada pela família de lá e de cá, mas não iriam apedrejá-la por isso, porque ele não a acusou, ele não jogou nenhuma pedra, então ninguém tinha o direito de jogar pedra nenhuma. A terceira opção era o vilupêndio ou a vergonha da sociedade, considerando de 2 formas: um fornicário ou um fraco. Ou seja, eu vou lá buscar ela grávida mesmo, pronto, acabou. Então as pessoas iam olhar e dizer assim: o seu filho é um filho de prostituição. Falaram isso para Jesus. Os judeus olharam bem no olho dele e disseram: nós não nascemos de prostituição, porque essa história nunca saiu da cabeça dos homens de Nazaré. E foi assim que Jesus foi marcado naquela cidade, o filho de prostituição, porque não teve festa. Aí, irmãos, qual decisão ele tomou? A graça. Ele resolveu mostrar graça. O carpinteiro mostra graça ao invés de retaliação. Em vez dele ir lá e condená-la, não vou ficar com ela, mas também não quero que ela morra. Eu vou sair de fininho, e é o que a Bíblia está dizendo. Aqui no livro de Mateus, volte comigo, no capítulo 1, olha só, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 19, José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, intentou, passou pela cabeça dele, não saía da cabeça dele, deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, quer dizer, ele já estava fazendo as malas, ele já estava indo embora. Isso mostra, meus irmãos, que o José, se ele foi gentil, sabe? Ele usou de bondade.
Foi bom, porque olha, eu não quero assim casar com ela, mas também eu não quero que ela morra, porque talvez 99,9 dos noivos iriam querer que ela morresse. Mas ele disse: não, eu não quero. Eu usou de graça, usou de bondade. Ele não permitiu que a ira tomasse conta da sua vida. O Velho Testamento conta a história de Judá, mesmo ele sendo pai, e ele não sabia que ele era o pai. Quando ele ficou sabendo que a sua nora estava grávida, e ele ainda não tinha dado o filho para a sua nora, ele disse: agora eu pego ela. Foi lá na porta da cidade, abriu a boca de jacaré e disse: olha, povo aqui, não sei nem que cidade que ele morava, povo dessa cidade que eu não sei onde que o nome, essa mulher é uma sem vergonha, vamos queimá-la, traga para fora para que seja queimada. Nem pedra queria jogar na coitadinha, era queimar mesmo. Mas aí ele descobriu que o filho era dele, e ele falou a verdade. Ele disse: ela é mais justa do que eu. Irmãos, ele não permitiu que a ira tomasse conta do seu coração. A ira tem destruído muita gente. Tem muito Natal que vai ser destruído por causa da ira esse ano ainda. Eles começam com festa, começam a beber, começam a brigar, começam com ira, é tiro, é facada, é confusão. Aqui eu tenho irmãos aqui que trabalham no hospital. Eu acho que esse tempo de Natal, de Ano Novo, eu acho que o PS deve ficar lotado. Olho roxo, bebedeira, não sei o que e tal, né? As pessoas, elas são tomadas pela ira. Por quê? Porque ninguém quer perder, quer exigir o direito, sabe? Eu fui ofendido, alguém chutou o meu pé, pois eu vou arrancar o pé dele para ele aprender. Alguém furou um olho meu, tá bom, eu arranco logo a cabeça, já cai olho, já cai nariz, já cai boca, orelha, tudo, né? Não é assim que as pessoas fazem, eles são tomados pela ira. Pois eu digo, o carpinteiro não permitiu que isso acontecesse na vida dele. Só que tem uma coisa, irmãos, no Natal não basta ser gentil. Diante do Natal, do nascimento de Jesus, só ser gentil não basta. E não falta pessoas gentis no Natal. A troca de presente, grandes donativos. Aí você vai ver aqueles grandes empresários fazendo donativos, porque eles querem melhorar a imagem deles com eles mesmos. E acha que pode comprar por algum motivo a bondade de Deus, a graça de Deus, se a graça jamais pode ser comprada. Acredite, é muito comum nessa época muitas pessoas se mostrarem generosas. Mas se você pensar, para quem que a gente dá presente? Justamente para a pessoa que vai dar presente para a gente. Se você sabe, aquela pessoa não vai me dar nada, então já não vou dar nada para ela também, né? Pronto, pelo menos ali, ficou 0-0. Meu negócio é o 0-0, tá? Então, mais ou menos é assim que funciona. Mas, se alguém der para ele lá uma caixa de fósforo, você eu vou ter que comprar alguma coisa para ele também, porque ele me deu uma caixa de fósforo. Generosidade. Quase que comprado ali. Mas a gente não deve confundir gentileza com perdão, com amor, com misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente pode ser gentil, mesmo sendo mal, mesmo sendo egoísta. Muitas vezes a gentileza está disfarçada na maldade, no egoísmo. Não era o caso de José, mas havia uma fagulha lá. Por quê? Eu não quero difamá-la, né? Eu sou um homem justo, eu não quero mal de ninguém, né? Para ele era muito mais fácil, meus irmãos, ser gentil do que ir para o lado do vilipêndio, né? Da vergonha, das pessoas ficar olhando para ele. Ele, um homem que recebeu uma noiva grávida, não sabe de quem, olha só. Então ele preferiu um caminho que também para ele era mais fácil. Não era o pior dos caminhos, mas para ele era bem mais fácil. É mais fácil você fazer um donativo de Natal do que você receber a Cristo como Salvador. É mais fácil a gente querer fazer um bem material para alguém
do que realmente ir na casa daquela pessoa e falar assim: eu não vou te dar um presente, mas eu vou mostrar o caminho para você receber o maior presente. É assim que Isabel disse de Jesus: que alegria receber a mãe do meu Salvador. É assim que os anjos falaram lá para os pastores, né? Hoje vos nasceu Cristo, o Senhor, o Salvador. Então, todos eles receberam a mesma informação, e José está recebendo essa informação, de que ele tem a oportunidade de receber o seu Salvador, a Jesus. Com essas informações de quem era Jesus, com a informação de que a mãe tinha que ser uma virgem, para se cumprir o que estava escrito pelo profeta no versículo 23, eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. Ou seja, ele aprende uma lição espiritual muito preciosa. Então ele está num dilema. E aí, meus irmãos, o carpinteiro descobriu que Deus, ele não queria algo dele, queria ele. Existe uma grande diferença. É por isso que nós às vezes somos tomados pela hipocrisia, por isso mesmo. Porque nós pensamos apenas isso, que Deus quer alguma coisa de mim. Então, eu vou lá fazer. Deus quer que, Deus quer que eu vou na igreja hoje. Hoje eu vou, né? Então eu vou, né? Se Deus tem você, olha, você nem vai pensar nisso. Acho que o seu pensamento não vai ser esse. Vai ser completamente diferente. Sabe como é que vai ser o seu pensamento? O seu pensamento é que, como eu posso agradar? Como é que eu posso fazer, né, para me aproximar mais de Deus ainda? Tudo muda, meus irmãos. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal, tudo muda. E é assim que deve ser na nossa vida. Deus não quer um ato de gentileza. Você pode fazer, mas olha, qualquer um pode fazer. As pessoas vão na televisão e falam que não tem Deus no coração, que Deus não existe, que Deus é uma piada, que Deus é um mito. E aí no outro dia, eles aparecem na mesma televisão, doando não sei o que para os coitadinhos lá não sei da onde, com dinheiro que não é dele, é claro. Essa pessoa é uma pessoa generosa. Eles falam mal de Deus, né? E aí eles vão sair como bons. Acredite, Deus não quer só um ato de gentileza. Deus espera que os filhos dele façam isso. Deus espera a generosidade dos seus filhos. Deus espera mãos generosas, olhos generosos, ouvidos generosos. Deus espera isso de nós, daqueles que temem o seu nome, daqueles que têm Jesus como Salvador. Deus espera isso de nós. Mas Deus, ele quer a pessoa, ele quer o seu coração. É isso que Deus quer, a pessoa. E José foi uma das primeiras pessoas a crer em Jesus como seu Salvador. Quando ele entendeu isso, a vida dele mudou muito. Quando ele entendeu que é a coisa mais importante na vida de entender. Por quê? Como eu disse, se você der o seu coração a Jesus, você vai querer ser um bom marido. Você vai querer ser um bom pai. Você vai querer ser um bom filho. Ou seja, você vai lutar na sua vida para ser isso. Aos troncos, aos barrancos, às quedas, a você se levantar, a pedras, a espinhos, a dureza, a servidão, mas você vai buscar sempre isso. Você vai buscar. Por quê? Porque o seu coração pertence a Deus. Você entregou o seu coração a Ele, a Jesus. Se você der o seu coração a Jesus, você vai ter a alegria de servi-lo, de adorá-lo na manjedoura, de trabalhar para Ele incansavelmente. Olha os pastores, que convite louco. É coisa de doido.
nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Amém. Cadê? Está lá dentro da manjedoura. Nós não aceitamos isso. Desculpa, irmãos, a gente não aceita isso não. Não tem nem um palácio. Não teve um palácio. Jesus o Senhor. Nem honras lhe deram de Deus Salvador. Mas só a manjedoura pôde alcançar. Nosso hino 253. Veja, irmãos, os pastores foram lá na manjedoura e descobriram dentro da manjedoura uma coisa que era maior que o mundo inteiro. Uma mãozinha pequenininha que não conseguia pegar na orelha de um dos bichinhos que estava lá perto, de um carneirinho que fosse. E saber que aquela mãozinha pequenininha, aqueles dedinhos, coisinha que criou o sol, as estrelas, a lua, criou você. Tudo muda. Quando nós recebemos o Natal, receber o Natal é receber Jesus. Tudo muda na nossa vida. E o Natal transformou o carpinteiro mudo num homem de ação. Ele continuou não falando nada, mas ele começou a fazer muita coisa. Realmente é o nosso carpinteiro sem palavras, mas ele começou a fazer muito, mas muita coisa. Primeiro, ele venceu o próprio José, o orgulho. Vencer o orgulho é vencer você, os seus próprios desejos. E ele conseguiu vencer isso. Ele foi buscar Maria onde ela estava. Aqui está, vamos ler no fim do nosso texto, no versículo 24. E José, despertando do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. É isso que ele fez. Ele foi buscar a Maria. E eu acredito, meus irmãos, que essa foi a tarefa mais difícil da sua vida. Ter que ir lá e buscar a Maria. Mas os amigos iam dizer assim: não teve festa? Não! Como as pessoas gostam de falar da vida dos outros. Não! Não, vou abrir a minha boca mais um pouco. Não! É assim que eles fazem, né? Então, tem coisa errada aí, né? Não é assim? Porque se não teve festa, você foi na festa? Não, eu não fui, não teve festa. Como não teve festa? Todo casamento tem festa. Esse casamento não teve festa. Quer ver festa? Vai ter, quando Jesus voltar. As bodas do Cordeiro. Toda a festa que o José não teve, que a Maria não teve, eles vão ter no céu com as bodas do Cordeiro. Aquilo vai ser uma festa. E que festa! Então o Natal transformou o carpinteiro mudo num homem de ação, e pela fé ele também mostrou paciência com Maria. Agora, se ele já era gentil, imagine agora, se ele é um salvo em Cristo. A palavra de Deus diz que ele não tocou nela. Olha lá, no versículo 25. José não conheceu a Maria até que deu à luz ao seu filho. Então ele tinha direitos de marido, uma vez que ele a recebesse. Estou a recebendo, está lá. Então ele tem esse direito de tocá-la, mas a palavra de Deus diz que ele abriu mão desse direito, para que nele se cumprisse a palavra de Deus. Se ele toca nela, a palavra de Deus não se cumpria. Mas uma vez que Cristo reina em nós, nós queremos que a palavra de Deus se cumpra em nós. E mais uma vez, ele está ali, mostrando que ele não tem muita conversa não, mas ele é um homem de ação. Ele ficou esperando todo aquele tempo, todos aqueles meses, com paciência. Depois sim que Jesus, ele nasceu
a Bíblia diz que José e Maria tiveram mais filhos. Mais filhos eles tiveram. E aí, ele se torna um pai ideal. Por quê? Porque se ele cuida da mãe, ele cuida do filho. Pai ideal é aquele que cuida da mãe. Isso é o pai ideal da palavra de Deus. O que Deus idealizou para um pai, cuidar da mãe. Que está disposto a dirigir a família debaixo de orientações do Senhor. Você vai ver José sempre ouvindo a palavra de Deus. O anjo diz: vai embora para o Egito. E eles foram para o Egito. Volta do Egito. Eles voltam do Egito. Não tem parada. Vai, vai. Quando você estiver comendo aqui, vai. Porque se o filho fala assim, ele não vai na escola não. O pai manda para a escola. Por que para a igreja não pode mandar? Então, o Natal transformou o carpinteiro mudo num homem de ação. E o que fez o carpinteiro mudar de ideia? O sonho? Não. Sonho não muda a vida de ninguém, não. Mudou a vida dos irmãos de José? Mudou a vida do Nabucodonosor? Não. Não muda, não. Não é o agente transformador em si mesmo, não. É o conselho de Deus deu para ele receber Maria. É isso que mudou. Olha, deixa eu dizer, ele poderia ir lá e dizer assim: Maria, vamos embora. O Jacó fez isso com Lia. O Jacó casou com Lia e maltratava Lia o tempo todo. Olha, eu vou receber. Vamos embora. Vamos embora. E ficar maltratando e pisando nela o tempo todo. Não foi porque recebeu o conselho de receber. O que fez ele mudar de ideia foi crer no Natal. Foi crer que ele estava recebendo o Salvador. Ele amou mais o Salvador do que Maria. Coloque isso na sua cabeça. Ele amava Maria, não o tanto de suportar aquela infâmia. Por isso intentou deixá-la secretamente. Mas quando ele passa a amar o menino Jesus, quando ele passa a amar o Salvador, aí é diferente. Então ele entende que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, e ele queria usar a sua vida para que as Escrituras se cumprissem nele, Ele não disse como Maria: eis aqui o servo do Senhor, cumpre-se em mim tua palavra. Maria, ela fala essa linda frase. Que bom. Eu acho que é uma das frases mais lindas da Bíblia pela boca de Maria. E eu amo muito Maria. Ele não disse, mas ele fez. Por isso ele é o carpinteiro sem palavra, ali quietinho, fazendo a obra de Deus. E no final ele recebeu um presente. Eu quero terminar dizendo o presente que ele recebeu. Aí então, vamos lá, Mateus capítulo 13 e versículo 55. Olha, Jesus tem tantos títulos. Dizem que são mais de 50, eu acredito que é muito mais de 50, mas não contei também não, tá? Filho de Davi, ele é chamado de Deus, ele é chamado de conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, ele é chamado de bom pastor, água da vida, luz do mundo, videira verdadeira. Olha, Jesus tem títulos, muitos títulos, e tem um que a gente se esquece, que é esse que foi dito lá pelos nazarenos. Olha lá, então está lá, Mateus capítulo 13 e versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Olha lá, E a sua mãe se chama Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas. Maria teve outros filhos, não é primo não, é filho. Está vendo? Jesus, ele era chamado o filho do carpinteiro. Deus, o verbo que se fez carne, foi chamado filho do carpinteiro. Eu acho que isso, irmãos, foi um presente de Deus para José,
Porque no momento que ele recebeu Jesus, a vida dele realmente mudou. E mudou para melhor. Agora, Deus convida todos nós para isso. Para receber a Jesus como Salvador. O que é Natal, pastor? Natal é receber Jesus. Quem não recebe Jesus não tem Natal. Não, mas eu tenho sim, já tenho até minha arvinha de Natal. Uma arvinha de Natal não é Natal. Não, mas meu pai falou que vai me dar um presente, mas o presente de Natal não é Natal. Natal quer dizer o nascimento de Jesus. Isso não se alcança lendo um livro, se alcança pela fé, crendo que Jesus nasceu para morrer por nós. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? Deus quer que você creia nisso, que você creia que Ele veio a este mundo para te salvar, para tirar os seus pecados. É isso que Deus quer de você. É isso. Amém?